Gente, eu estava lendo ontem a defesa do apóstolo Paulo diante do rei Agripa, em Atos, no capítulo 26, e abracei aqui a direção que Deus havia dado a Saulo até então, e depois ele vem se tornar o grande apóstolo Paulo, né? Eu abracei isso como uma extensão do ministério de Deus para mim e para você, para nós. Por isso eu gostaria de intitular esse nosso devocional nesta manhã de sexta-feira de O Nosso Grande Ministério. Escute só, Atos 26, a partir do verso 15, Paulo está fazendo um discurso diante do rei Agripa em sua defesa, porque ele está sendo julgado. Diz assim a palavra de Deus. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Gente, que texto fantástico! Paulo está contando diante do rei Agripa a experiência que ele teve de conversão, a maneira como Cristo o encontrou e a consequente missão que ele recebeu do próprio Jesus. Eu entendo que essa missão também tem sido estendida a cada um de nós. E uma das grandes missões, se é que eu posso dizer assim, ou a grande missão que eu quero destacar nesta manhã, está aqui nessa frase, a quem agora te envio para lhes abrires os olhos. O apóstolo Paulo estava sendo enviado pelo próprio Cristo para ser um instrumento de abertura de olhos daqueles que até então estão cegos e não conseguem enxergar na pessoa de Jesus Cristo salvação. Cego esse que um dia o próprio Saulo foi, lembra lá no capítulo 9, quando ele tem uma experiência com Cristo, vale a pena lembrar que ele até cai no chão, quando aquela luz forte o cerca, né? Ele fica cego literalmente, e aí depois quando Ananias ora por ele, ele recebe uma visão restaurada, mas agora ele tem a visão aberta para enxergar completamente diferente da maneira como ele enxergava. Nunca mais ele viu como um dia ele havia visto antes. E agora ele está recebendo da parte de Cristo a missão de, assim como Deus abriu os olhos dele, agora ele seria o instrumento na mão deste Deus que abre os olhos de outras pessoas, deste evangelho que através da experiência, da vida do apóstolo Paulo e da pregação de Cristo, este evangelho abriria os olhos de outras pessoas. Gente, isso é simplesmente fantástico. Eu quero orar nessa manhã a fim de que você, nós sejamos também um instrumento nas mãos desse Deus de abertura de olhos daqueles que estão cegos, daqueles que não conseguem enxergar, daqueles que ainda estão presos nas mãos do inimigo e não conseguem enxergar em Jesus Cristo salvação. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã de sexta-feira, e oramos, ó Deus, essa experiência e testemunho de Paulo. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que esse ministério também nos alcance. E que através, meu Pai, da nossa vida, assim como o Senhor um dia abriu os nossos olhos e abriu os olhos de Saulo, fazendo dele o grande apóstolo Paulo, que o Senhor também, meu Pai, como abriu os nossos olhos, a nossa vida seja um instrumento capaz, ó Deus, de alcançar outras vidas e abrir os olhos de outras pessoas por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.